Bom dia, galera. Tudo bem? Estamos hoje aqui nos estúdios da Mais RX Educacional para dar início a esse nosso projeto, começando por esse podcast que vai tratar do mês de março, do Março Lilás, tá? Que é o mês de combate e prevenção tanto ao câncer de colo uterino quanto ao câncer cólon retal. Para discutir o assunto hoje, eu trouxe aqui três pessoas que são fera nesse assunto. A primeira é a doutora Adriana Machado, tá? A doutora Adriana é especialista em radioterapia pelo Hospital AC Camargo. Ela hoje é radio-oncologista do Serviço de Radioterapia do Hospital Santa Júlia, de Manaus, e da Fundação de Controle e Combate ao Câncer, FCCOM. A doutora Adriana, fala um pouquinho para a gente aí, um pouquinho desse mês do Março Lilás, como que é feita essa campanha. Bom, primeiramente agradecer o convite aí do Breno e da Mais RX, tá? Então, eu sou radio-oncologista. No meu dia a dia a gente trata bastante aí o que representa o Março Lilás, que é o câncer de colo uterino, né? Então, aqui no norte a gente tem um sério problema, na verdade, né, socioeconômico. E então existe bastante casos de colo uterino. Então, no resto do Brasil, para você ter noção, o primeiro câncer nas mulheres, quando a gente exclui o câncer de pele não melanoma, é o câncer de mama, né? E aqui no norte, aqui no Amazonas, principalmente, é o primeiro, né? Onde está o câncer de colo uterino. Então, a gente vai falar, né? Vai apresentar o resto da nossa equipe aí, que está participando hoje. E vai ser bem, eu acho que interessante a nossa conversa a respeito. Então também está aqui para conversar com a gente. Só um ponto, a doutora Adriana, grande atleta de beach tennis aí da região norte. Opa! Tá? Então, uma pessoa multitask. Está com a gente também a doutora Priscila Santos, que é radio-oncologista do Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, e também do Hospital Offiloiola, em Belém, também, assim como a Fundação SECOM, são duas referências em tratamento oncológico na região norte. Tá? Doutora Priscila tem formação de residência no Hospital Erasto Gartner de Curitiba. Já trabalhamos juntos aí há algum tempo. E também grande profissional, né? E também grande atleta e grande praticante do parapente. Tá com a gente também aqui o João Pedro que é professor dos cursos de tecnologia em radiologia, tecnólogo em radiologia, em Araguaína, no Tocantins, e dosimetrista e técnico em radioterapia no Hospital Regional de Araguaína. Nas horas vagas também é centroavante aí do time de radioterapia aí, que só tem perna de pau, pelo menos só tinha, né? Não sei agora. Então vamos lá dar início à conversa, às discussões. O primeiro assunto que eu acho que é bem importante da gente tratar é a prevenção, né? É justamente definir o que pode ser feito para minimizar essas ocorrências de diagnóstico de câncer de colo de útero e tudo mais. Então aí eu vou jogar aí para a doutora Priscila e para a doutora Adriana. Como que de onde que vem esse câncer, né? Quais são os fatores ali que levam para essa ocorrência? E dar uma definição também do que é o câncer de colo de útero, né? A importância da prevenção, como a prevenção pode ser feita. Vou começar aqui com a doutora Adriana. Bom, gente, então, antes da gente falar de câncer propriamente dito e fatores de risco, prevenção, enfim, eu acho que vale a pena a gente definir o que seria o colo uterino, né? Então, o colo uterino é uma região, eu costumo falar para meus pacientes que é como se fosse a abertura do útero, né? Então, a gente tem o canal vaginal e lá no fundo da vagina a gente tem o colo uterino, que é uma estrutura que faz parte do que a gente conhece de útero, mas como se fosse a entrada dele, né? Então, o endométrio, que é, querendo ou não, a parede uterina,
também é um outro lugar que pode dar o câncer, mas o colo uterino seria essa entrada, tá bom? Então, vou bater aqui o papo com a Priscila, né? Para a Priscila também falar, então, dar oportunidade, né? Já que ela também é médica e vê bastante isso, de a gente definir, além da definição de dizer onde é o colo, né? A gente poder falar o que a gente pode fazer e por que dá tanto câncer ali, né? Então, o que seria aí? Vai, Priscila, pode falar um pouquinho. Bom, o câncer de colo uterino, para a gente poder falar da prevenção, a gente tem que entender o que pode vir a causar o câncer de colo de útero. Hoje os estudos já mostram para a gente que mais de 90% na verdade muito mais até, acho que 99% dos cânceres de colo de útero eles têm relação com HPV. E o HPV ele é uma situação, é uma infecção prevenível, por assim dizer. Né? O HPV a gente contrai através principalmente do contato sexual, sem a devida proteção. Né? Então, como falei anteriormente, o fato de vivermos numa região onde a questão da atividade sexual se iniciar muito cedo, é importante a gente pensar em qual é o tipo de população que a gente precisa abordar para a prevenção. Então, que pelo fato do câncer de colo de útero ser um tumor feminino, a gente não tem que ater a questão da prevenção só do público feminino, né? Porque se a mulher contrai durante a relação sexual o HPV, ela contrai do seu parceiro, né? Então, a questão educacional, eu acho que, sobretudo, é a mais importante para a gente educar os nossos meninos desde cedo, tanto os meninos quanto as meninas, a fazerem terem as relações sexuais basicamente com preservativo. E até antes da questão da relação sexual, a gente também incentivar essa população, tanto feminina quanto masculina, a fazer a vacinação. Né? Hoje o Ministério da Saúde ele disponibiliza para a gente a vacina contra o HPV. Não é a vacina que abrange a maior quantidade de cepas do HPV, mas ele acaba sendo um fator importante, né? Então, a gente tem que estimular as nossas crianças a partir de antes da atividade sexual a serem vacinadas para a gente tentar reduzir aí os nossos números. Exatamente, eu acho que pelo SUS, né? São meninas a partir de 12 anos e até 14, não é isso? Se eu não me engano. 9 a 14 anos, e os homens que são um limite maior, né? Então, pacientes HIV também positivo, né, de AIDS, né, contaminados pela AIDS, são imunossuprimidos, eles também fazem parte do grupo que abrange a possibilidade de fazer essa vacinação pelo SUS, né? E isso que a Priscila falou, eu costumo falar também que o HPV, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem, ou o mesmo medo que a gente tem de desenvolver a AIDS, né? Então, uso de preservativos de forma regular, fazer a parte da saúde ginecológica, as mulheres, né? Pelo menos uma vez ao ano, ir no ginecologista, fazer o Papa Nicolau, o preventivo, enfim. Então, isso é de suma importância, né? Então, hoje em dia existe um meio de você prevenir, né? Através do uso de preservativos, através da vacinação que está disponível pelo SUS, de acordo com a faixa etária, né? E isso é de extrema importância. Eu acho que vale a pena a informação. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação de forma rápida. Antigamente era mais difícil, era só pela TV ou enfim. Hoje em dia, com as redes sociais, podcasts, né, desses, fazem que cada vez a gente traga esse público que está nessas redes sociais para que tenha esse feeling aí para... Opa, eu tenho que ir no médico esse ano, eu tenho que fazer meu preventivo, ainda não fiz. Ou eu estou na faixa etária aí que a doutora Priscila falou e eu tenho que ver com a minha mãe a respeito de fazer a vacinação. Isso é de suma importância, eu acredito. Vou perguntar para o João aqui, que a gente sabe que no dia a dia o técnico ele acaba criando até um laço, né, durante o período de tratamento, são ali
2 meses. E aí muitas amizades são criadas. Inclusive, a gente já vi casos de paciente convidar para ir para passar algum evento na sua casa. Então, assim, o técnico acaba virando um membro da família, né, do paciente. João, como que o paciente, que tipo de informação ele leva sobre essa questão do diagnóstico do câncer de colo de útero à paciente, né? Ela conta um pouco da história de vida dela, como que é esse contato aí de vocês com o Quase paciente? a maior parte das nossas clientes, sobre elas sempre conversam com a gente, né? Desde o primeiro momento que ela é atendida até o final do curso do tratamento que ela vai realizar conosco. No início, todas as pacientes elas chegam muito retraídas, traumatizadas, fragilizadas por conta de todo o processo do diagnóstico. Algumas acabam recebendo esse diagnóstico e acabam descobrindo aí problemas extraconjugais de parceiros, que tiveram muitos dos parceiros sexuais, então isso fica um pouco na cabeça da cliente, né? E dificulta muito todo o atendimento que nós prestamos. À medida que o tempo vai passando, que a gente vai criando um vínculo, vai conversando, vai orientando, vai trazendo aí para uma realidade mais confortável, mais aceitável, todas as nossas clientes acabam gostando muito do atendimento, né? Agradecendo por todo o cuidado, todo o carinho, porque na parte operacional nós não fazemos somente o tratamento. A gente lida muito com a saúde psicológica das pessoas e auxilia no processo de superar essa trajetória, esse momento, que é um momento tão difícil, né? E aí, do meio para o fim, a gente tem muita festividade, recebe muito carinho do pessoal, eles nos convidam aí para festividades, para casa deles, para dentro do seio familiar deles, exatamente por isso, né? Pela atenção que nós cedemos e pelo carinho com que nós realizamos os nossos tratamentos. Beleza. Outro ponto muito importante, a gente sabe que, principalmente no Sistema Único de Saúde, no SUS, os casos de colo de útero, eles costumam chegar já avançados, né? Então, você tem casos que poderiam até mesmo ser evitados, né? E também casos que, mesmo já depois do diagnóstico, eles poderiam ser tratados de forma mais precoce e ter melhor resultado no controle da doença. Eu vou perguntar para a Priscila, dos pacientes que você atende, quanto que você percebe que são casos que poderiam ter sido evitados, até mesmo de óbitos, que foi decorrente de falha ou atraso no diagnóstico, ou mesmo de negligência durante o manejo ali preventivo, né, os preventivos ginecológicos. Como é que tu vê essa questão no dia a dia? É importante a gente lembrar que, na verdade, é cultural do brasileiro buscar a saúde quando está doente. Por hábito, ele não procura o serviço de saúde para questões preventivas. Então, normalmente, eles acabam, mesmo sendo oferecido pelo SUS, eles acabam negligenciando, por exemplo, o procurar um atendimento médico para fazer um preventivo. Até porque é um exame em que a mulher ela precisa ficar exposta, numa posição que é desconfortável. Então, algumas têm vergonha, algumas são desestimuladas pelos seus parceiros, até mesmo pela questão do ciúme, né? E ainda tem a questão do acesso, a dificuldade de acesso. A nossa região do norte, ela tem isso até como uma peculiaridade de uma dificuldade maior das pessoas terem acesso a atendimento do profissional, não só o médico, porque o preventivo ele acaba sendo feito pela equipe da enfermagem, mas às vezes não se tem nas unidades de saúde nenhum material básico para fazer uma coleta do preventivo. Então, isso acaba atrasando também os diagnósticos, né? E sempre assim, as mulheres elas acham que porque um dos primeiros sintomas do câncer de colo de útero é o sangramento e é a dor quando está tendo relação sexual. Então, assim, muitas delas acabam achando que o sangramento
ele pode ser uma desregulação da menstruação, e aí acha que isso pode ser negligenciado, né? E até quando vai ter coragem de procurar o atendimento médico, é quando a doença já está um pouquinho mais avançada. E eu acho que a gente está também agora colhendo um reflexo grande da questão da pandemia, né? Durante a pandemia, muitos serviços de saúde fecharam para a prevenção, mas, claro, foi uma situação extrema, onde nós precisamos realmente olhar com mais carinho para a situação em que estávamos vivendo. Só que é uma coisa que eu lembro que eu falava desde a pandemia. A pandemia está aqui, mas as outras doenças não deixaram de existir. Mas muitas pessoas deixaram de procurar por outras doenças até pelo medo da exposição do risco de estar contraindo o vírus, né, do corona. Então, agora, como ficamos muito tempo sem essas pessoas estarem tendo acesso à questão preventiva, a gente está recebendo muitos pacientes com doença muito avançada. Esse já era um perfil, eu não tenho dados concretos disso, mas, assim, perceptivelmente, eu via que antes do período da pandemia, a gente já tinha uma quantidade bem grande de pacientes que chegavam com doença localmente avançada. Mas agora parece assim, que isso aumentou absurdamente. Então, assim, o que chega de pacientes jovens, abaixo de 50 anos, com doença extremamente avançada, com doença que já está invadindo as estruturas adjacentes, como a bexiga, como o reto, e que às vezes a gente nem consegue ofertar um tratamento curativo para elas, isso está cada dia maior. Então, assim, as pacientes que antes elas tinham a possibilidade da gente tratar elas com intenção curativa, muitas delas já estão chegando para a gente fazer tratamento de controle local. Então, assim, a chance que a gente está ofertando para essas mulheres se curarem acaba sendo um pouco menor. E a gente acaba sofrendo com isso, porque o serviço ele tem fila de espera. E a gente precisa, inclusive, passar essas pacientes na frente, porque muitas delas chegam com aqueles sangramentos intensos, que não controlam com medicação e acabam se tornando uma emergência dentro da radioterapia, pelo menos. Então, a gente percebe assim, que esses últimos 3 anos também mudou um pouquinho o perfil, e hoje estamos colhendo uma quantidade maior de pacientes com doença muito mais avançada. Entendi. Priscila, tu levantou um ponto que eu vou trazer para a Adriana, que é a questão que tu reforça, né? Que na região norte esse é um problema maior. Tanto você quanto a Adriana fizeram a formação no Sul e Sudeste. Como que é, Adriana, a tua percepção em relação à tua experiência lá, que teve no AC Camargo durante a residência, comparado à tua experiência aqui no Amazonas, né? Tanto quanto do perfil do paciente, quanto do perfil da própria doença. O que a gente vê é que apesar da gente ser quando a gente generaliza e a gente fala em país, né, a gente é um país subdesenvolvido, né? Então, quando comparado com os Estados Unidos, enfim, com outros países, nós estamos bem abaixo na questão de saúde, educação, enfim. Mas dentro do país existem áreas que são mais desenvolvidas, onde tem mais acesso à informação, onde tem uma escolaridade melhor, né? E quando a gente está lá no Sudeste, no Sul, a gente vê que o perfil do paciente é outro. Ele é mais esclarecido. Geralmente, quando ele busca o local de saúde, o postinho, o hospital, é aquele paciente que já buscou tudo, que já sabe de tudo, que buscou o médico por conta de um corrimento que ele leu em algum lugar que não é um corrimento que é esperado, e muitas das vezes eles já chegam com um diagnóstico só para o médico prescrever a medicação. Já que no Amazonas, quando eu atendo muito o paciente da FCCOM, um paciente que vem encaminhado para a gente, que já entrou, que já está pelo menos aí uns 1 ano, 6 meses aí, que teve uma alteração, que está aguardando o resultado da biópsia que foi feito, né? Mas ele está cheio de dúvidas, ele não sabe que aquilo que ele está enfrentando é ou não câncer. E muitas das vezes ele nem sabe o que é câncer, né? Ele conhece o câncer por aquele paciente que tem aquele
aquele perfil, né? Paciente sem cabelo, por conta de uma quimioterapia, ou algum parente que aparentemente teve câncer e morreu, não teve nem oportunidade de tratar. Então, ele já chega mais aflito quando alguém fala na possibilidade de ter câncer. Mas eu acho que o principal problema daqui da nossa região, principalmente, é o acesso. Ainda demora muito, né, para a gente pegar aquele paciente que tem um provável câncer, ou que tem já o diagnóstico de câncer, para a gente começar o tratamento de uma maneira precoce, né? Então, você diagnosticar no estágio mais inicial, com certeza as chances de cura são maiores. Isso não sou eu que estou falando, isso não é a doutora Priscila, isso são os trabalhos que mostram isso. Então, quanto mais cedo você trata a doença, então aceitar que tem a doença, mas o mais importante é iniciar o tratamento, né? Então é isso. Então lá no SECOM, por exemplo, eu vejo bastante paciente que o tratamento já não é mais com cura, é com cirurgia, né? E para colo uterino é num estágio inicial. Então os estágios da doença ele vai de 1 a 4. A partir de 2, não é mais cirúrgico o tratamento, né? O câncer de colo uterino já é com rádio e químio. Isso não quer dizer que a paciente não vai ficar curada, é só que o tratamento ideal não é a cirurgia. O cirurgião não vai conseguir tirar tudo com uma margem adequada, sem danificar ou sem deixar a paciente com efeitos colaterais daquele tratamento, né? Então, eu acho que o que pesa muito é a informação ainda. Então, aqui para cima, aqui no norte, né, a gente tem essa dificuldade, o paciente é menos esclarecido, ele demora demais, ele só vai mesmo procurar o médico quando ele está com muita dor, com muito sangramento, ou quando ele já não está conseguindo evacuar, ou quando as fezes, enfim. Então, é sempre num estágio de doença mais avançado. E aí, consequentemente, o controle, as opções terapêuticas já ficam mais restritas e os resultados, mesmo feito o tratamento, a gente sabe que a chance de cura ou de controle da doença é menor por conta do estadiamento naquele momento. Eu gostaria, Breno, de fazer uma pergunta para eles, e principalmente em relação àquilo que já foi falado, principalmente pelas doutoras, o João também, que é realmente como vencer isso, porque o desconhecimento é aquilo que vocês falaram. Vocês não enfrentam só a barreira de toda a questão, às vezes, da saúde pública, mas entra desconhecimento, vergonha, medo, às vezes distância, né? Principalmente em zona rural, de conseguir chegar. Qual seria a forma de conseguir resgatar de alguma maneira para que, pelo menos, esses não fossem os inimigos? Priscila, acho que o teu áudio tá com algum ruído. Não, é porque do lado da minha casa está sendo uma obra. Tá. Normal, não, coisas do ao vivo. Então, assim, ó, eu vou apresentar a Vanessa, tá? A Vanessa, ela é a nossa mentora de comunicação, tá? Então, esse podcast hoje, ele é até um resultado de um trabalho que a gente fez com ela, tá? A Vanessa é jornalista, muito competente, e ela tá dando essa supervisão pra gente, né? Nessa nossa primeira transmissão, que naturalmente vai ter muita coisa para arrumar, porque a gente está dando a cara a tapa aqui para fazer uma coisa para levar um bom resultado, um bom trabalho e informação de qualidade para quem está assistindo a gente. Então, só para complementar um pouquinho a pergunta da Vanessa, se ela me permite, a minha percepção também, nessa linha do que ela comentou, quando eu trabalhei no Sul, eu percebia que o programa de saúde da família funcionava muito bem lá. E assim, não sei se pela facilidade mesmo de locomoção, né, os locais eles são mais fáceis de acessar por via terrestre, tem muito mais cidades e as cidades são próximas uma da outra. E assim, qual que é a percepção de vocês também, complementando essa pergunta da Vanessa,
em relação ao programa de atenção básica, né? Qual que é a influência desse programa de atenção básica tanto na prevenção quanto no diagnóstico precoce, e complementando com essa questão do acesso, né? Então, o que vocês acham aí, doutora Adriana? Vou deixar a Priscila falar um pouquinho, que eu já estou falando demais aí. E a Priscila tá. Eu acho que o primeiro ponto de todos é educação. Né? Eu acho que é um assunto que deve começar a ser falado desde as escolas. Né? Não só do câncer, assim. O que eu venho perceber é que na nossa região as pessoas elas não têm a noção da higiene básica, que dirá de um câncer, né? Então, assim, isso são coisas que devem sim ser abordadas na escola. A gente tem que falar de saúde na escola. As crianças, elas precisam saber que elas têm que lavar a mão, que elas têm que tomar banho, entendeu? Então, assim, são coisas muito pequenas e muito básicas. Então, assim, isso tudo deve começar na escola básica, é minha visão. Temos as questões de dificuldade de acesso? Temos sim, mas acho que tem também muito da falta de comprometimento de alguns profissionais que estão inseridos nesse contexto, né? Eu acho que tem também, por exemplo, a estratégia da saúde papel, um projeto muito lindo e que deveria funcionar muito bem, né? Só que assim, vou fazer esse comparativo entre o sul e entre o norte, existem as disparidades, claro, pelo fator geográfico, como o Breno mencionou, né? Começou o barulho aqui de novo. Os fatores geográficos que o Breno mencionou, mas tem também a questão da quantidade de profissionais que são inseridos na área, porque, por exemplo, quando a gente tem esses... não entendi. Acho que foi algum ruído, Priscila. Não, desculpa, ruído. Essas cidades de interiores que são um pouco mais longínquas, é difícil de você conseguir fixar um profissional, né? E por que é difícil de fixar um profissional? Porque as condições de trabalho que aquele profissional recebe, elas não são as mais adequadas, né? Então, assim, às vezes, você tem um posto de saúde que você tem o físico, que é um barracão, mas você não tem o básico, você não tem o material para coletar exame, você às vezes não tem água para aquele funcionário beber. Então, acho que a questão estrutural desestimula mais ainda os profissionais de se instalarem nessas áreas. E quando eles conseguem se instalar nessas áreas, as condições de trabalho deles elas acabam sendo bem mais difíceis. E acontece uma outra situação também, que eu falo isso porque, enfim, já trabalhei no interior e eu percebia muito. Às vezes, por exemplo, um médico recém-formado, ele vai para aquelas cidades longínquas, as prefeituras dessas cidades oferecem salários exorbitantes e eles pagam o primeiro e o segundo mês e a partir do terceiro eles dão um calote no profissional. Então é muito difícil você ter um profissional que consiga se comprometer com aquela área, com aquela região, para ele conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Então, eu acho assim, é multifatorial a questão, né? Não dá para colocar só no profissional, mas acho que as políticas de saúde pública elas ainda pecam muito em relação a isso. E eu acho que juntando a questão da educação e o proporcionar a saúde pública, elas se juntando, a gente conseguiria dar passos muito maiores do que a gente já dá. Né? E é o básico. As pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas elas não têm o básico da noção de higiene. Elas não sabem o que é câncer. Às vezes ali elas já aparecem com sangramento, uma dor ou um aumento de volume ali na região abdominal. Elas ficam desesperadas. Elas não sabem a quem procurar, a quem recorrer. E às vezes também acontece, aqui eu presencia isso com muita facilidade. O paciente conseguiu o primeiro atendimento, mas ele precisa fazer um exame complementar. Aqui, num dos hospitais que eu trabalho, o paciente tem acesso, por exemplo, a uma tomografia, são 3 meses de espera. Ele tem acesso a uma ressonância magnética, são 5 meses de espera. Então, assim, para uma doença que é potencialmente curável, ela não espera 5 meses, ela não para de se desenvolver por 5 meses até a gente ter um diagnóstico. Então, assim, até que o câncer de colo uterino é um dos que a gente consegue fazer o tratamento até sem
sem fazer todos os exames de estadiamento. O Ministério da Saúde até libera para a gente fazer, mas não é o mais adequado. Que bom seria se todo mundo tivesse acesso aos exames, por exemplo, de estadiamento. Em muitos pacientes a gente começa o tratamento sem o básico do estadiamento. A gente faz um exame físico, vê que é uma doença extremamente grande e a gente faz opções. Ou a gente começa e trata na possibilidade de tentar fazer aquele paciente ter uma chance, ou eu vou parar, esperar 3 meses para ele fazer uma tomografia, porque não adianta eu pedir para ele fazer uma tomografia particular, ele não tem dinheiro para comprar comida. Então a gente não pode nem culpar essas pessoas, elas também são vítimas. Tão importante aqui falar, né? Reforçar, então, para você que está ouvindo esse podcast, ou que você está acompanhando ao vivo, se você tem filha, irmã, enfim, fale para ela que não é normal ou não seria natural ter um corrimento persistente que fede, né? Não é natural você ter qualquer alteração durante a relação sexual, então mesmo que seja dor, um sangramento, né? Um sangramento fora do período menstrual. Então, que observe alguns sintomas, que se conheça principalmente, né? E aí a gente leva aqui, tá tudo certo, meninas, se palpar, né? Conhecer seu corpo e no menor sintoma, no menor sinal que tem alguma coisa errada, não deixa isso, não pensa, vou tomar uma dipirona, ou vou passar aqui um... Vá no especialista, vá num postinho, fale o que está acontecendo. Então, isso é primordial, né? E a gente não fala só de câncer, existem outras doenças ginecológicas, né? E na maioria dos casos de câncer de colo uterino, você começa tratando uma inflamação. Então, não necessariamente você já vai abrir o quadro com câncer, né? Então, por isso que a gente fala da importância do preventivo, do Papa Nicolau. Então, aquele NIC1, NIC2, ou aquelas alterações, aquelas inflamações que o médico fala que você tem no colo uterino, isso já é um sinal de alerta para você se cuidar mais ainda em relação a uma possível alteração que aquela inflamação pode causar e no futuro vir, sim, a ser um fator ou um combustível para o desenvolvimento de um câncer. Tá? Então, busque o posto de saúde, vá no ginecologista, faça os seus exames regulares, no período certo, né? Porque o SUS demora. Ele demora, mas pelo menos a gente tem acesso a essa saúde, né? Então, eu acho que vale a pena o paciente se conscientizar também, né? Quando chega comigo, com a Priscila, ele já vem com diagnóstico para tratamento, então já numa outra, mas... Eu também eu acompanho, tem alguns alunos que acompanham comigo, sabe, Priscila? E eu costumo falar para eles que muito do acesso passa primeiro com o cirurgião, né? Então, os pacientes de câncer de colo uterino, eles conseguem agendar uma consulta já com especialista, com cirurgião oncológico, depois de 1 ano, 6 meses do diagnóstico, devido à agenda mesmo, é muita gente, né, gente? Então, o cirurgião oncológico, ele não trata só de câncer de colo uterino, então ele trata de várias doenças. Então, não dá para, ainda não tem também um acesso, pelo menos aqui não, a gente está criando um serviço lá no SECOM para a gente dar conseguir, né, já que é um problema de saúde daqui do estado, a gente conseguir de alguma forma pegar essas pacientes, né, de uma forma mais precoce. Mas geralmente eles vão pelo cirurgião, então eu já friso na educação da faculdade. Então, vocês têm que fazer um exame ginecológico. O paciente está com, opa, sentiu alguma coisa, fiz o especular, tem uma lesão ali, tira um fragmento, manda para biópsia. Se vier câncer, no exame físico você já consegue saber se aquele paciente vai operar ou se ele não vai operar, ou se o tratamento é com rádio, químio, né? Então, olha aí quantos meses ela vai ganhar quando você faz um toque no reto, por exemplo, e sente que tem alguma coisa errada lá no paramétrio, né? E aí você já sabe que o tratamento dela não é cirúrgico. E aí você consegue mandar para o rádio, para o oncologista, já tirando 6 meses de espera para passar com o cirurgião. Então, a chance dessa paciente ter o tratamento adequado é maior. Então, tudo é questão de educação. E não só educação no colégio, que é super importante, de falar mesmo a respeito de corrimento, de alterações, da vacinação para esse público, mas também da educação médica básica. Então, você conseguir formar profissionais que consigam, sim, ir para o interior, né?
e façam esse diagnóstico, ou pelo menos direcionem o paciente para o especialista correto, a depender do estagiamento, mas muito não, eles saem da faculdade sem saber. A gente provavelmente, Priscila, também saiu da faculdade sem saber o que era um 2B de colo uterino, enfim. Então, eu busco isso através da educação, os alunos que passam na minha prática, para eles já saírem pelo menos sabendo identificar o que seria um parâmetro comprometido. João, o João ele forma muito profissional técnico que vai trabalhar, que vai lidar com esse paciente. Como que é essa informação na universidade, João? Como que é feito esse trabalho de colocar o técnico que vai sair, ou o tecnólogo, como que ele consegue ter noção dessas questões aí? Priscila, eu acho que teu áudio, se tu puder só cortar teu microfone um pouquinho, tá dando bem ruído. Complementando um pouco daquilo que as doutoras falaram, eu acredito, sinceramente, como profissional de saúde e professor universitário, que de fato, né, e de direito, só vai acontecer um processo de mudança, uma revolução significativa na saúde, no momento em que nós fizermos uma transformação na cultura, tanto na cultura do ensino universitário, ensino fundamental, ensino médio, quanto também na cultura de educação e ensino cedido aos profissionais que prestam essa atenção à assistência em saúde. Porque quando o profissional ele sabe o caminho que ele tem que seguir, independentemente da região onde ele trabalha, ele consegue direcionar melhor o cliente, né, para aquele tipo de especialidade que ele está precisando. Então, a partir do momento em que você prepara melhor a pessoa, a partir do momento em que você direciona melhor o teu estudante, mostra os caminhos, né, que ele tem que seguir para fazer um bom diagnóstico, para identificar as alterações, para orientar, né, o teu cliente de forma que ele siga um caminho adequado no serviço de saúde e melhore a logística, né, o tempo total que ele vai gastar para fazer o diagnóstico até o tratamento, ele encurta muito. Então, esse processo de transformação cultural, ele é importante, ele é necessário e ele tem que ser começado para os profissionais de saúde dentro do ambiente da instituição de ensino. Então, eu sou responsável por uma liga, né? Eu levo a minha liga para ver, para acompanhar, para pegar na prática. Um dia de experiência prática para um aluno equivale a um período extenso que ele tem de aulas teóricas, né? Então, essa integralização, essa contextualização, esse interrelacionamento de saberes é imprescindível para melhorar esse fluxo e essa logística. Aproveitar que o João levantou essa bola aqui, né? E lembrar que esse podcast ele só está sendo possível graças à iniciativa aqui, com a ajuda de alguns colaboradores. A gente está conseguindo tornar possível, que é a plataforma Mais RX, tá? A plataforma Mais RX é uma plataforma de ensino voltada para a radiologia médica. Então lá terão cursos tanto de radiologia diagnóstica quanto de radioterapia, medicina nuclear e inclusive cursos da equipe multidisciplinar. Lá você vai ter curso para enfermagem, o manejo de enfermagem do paciente, vai ter curso para o administrador. Porque nesse ponto também, João, a administração ela é muito responsável pela qualidade do tratamento, né? São eles que cuidam, que têm a chave do cofre. Então, quando a gente fala que precisa de alguma coisa, é importante eles terem noção do que vai ser feito com aquele recurso, como que vai ser usado para a qualidade do serviço e para a melhoria do cuidado com o paciente. Então, no momento a plataforma está aberta para inscrição apenas para instrutores, tá? Que a gente vai começar a criar o material. Então, a Vanessa, que está aqui com a gente, preparou um material muito bacana para orientar a gravação das aulas, para dar um suporte técnico também de iluminação, de pós-tratamento, de edição. Então, o objetivo dessa plataforma é uma plataforma colaborativa. Então, você que é profissional da radiologia
assim como o João, a Priscila e a Adriana, e que são muito bons no que fazem, lá é um canal que vocês têm para conseguir divulgar, compartilhar essa experiência e esse conhecimento na forma de videoaulas, tá? E aí, com recursos de computação gráfica, 3D, quem tiver curioso, faz um acesso aí, maisrx.com, e lá você vai ter uma visualização do que está por vir. Então, repito, nesse momento a plataforma ela está aberta para inscrição de instrutores, tá? Nós estamos começando aí a fazer esse trabalho. E aí a gente já aqui, quem está participando, já vai ganhar um kitzinho da Mais RX, com um microfone de lapela legal para gravar. Priscila e João vão receber aí. E um acessório de iluminação para fazer as aulas com muita qualidade e a orientação das videoaulas da Vanessa, tá? Porque nada adianta ter um bom equipamento se a gente não consegue usar ele adequadamente. Então, só aí o anúncio dos nossos patrocinadores. Beleza? Gente, então assim, para a gente dar continuidade, acho que foi bem legal essa discussão inicial. E agora a gente chega no ponto que é crítico para a maioria dos pacientes, né? Que é o tratamento, tá? Aqui, naturalmente, o nosso foco, até pela plataforma ser voltada mais para a área da radiologia, mas isso não impede a gente de tratar também de aspectos clínicos, né? Então, assim, a radioterapia da região pélvica, de um modo geral, e de colo de útero não é diferente, normalmente um tratamento tóxico, né? O paciente ele costuma ter muitas reações, às vezes é necessário interromper o tratamento. E aí eu quero trazer para o João primeiro essa bola, porque as dúvidas que o paciente tem, normalmente o primeiro contato que ele tem para tirar dúvida é com um profissional que está de fato no dia a dia. Não que os médicos não estejam, os médicos também estão, mas a gente sabe que o manejo mais próximo no dia a dia é feito pelo técnico. Como que chega para você, João, por exemplo, casos de efeitos adversos em radioterapia, né? Que popularmente entre os pacientes é conhecido como queimaduras, né? Que, enfim, a gente entende que do ponto conceitual não é bem isso, mas é importante que a gente consiga entender a linguagem que eles falam. Como que funciona isso? Às vezes problemas intestinais, como que eles levam isso para vocês? Então, sempre que o paciente ele está fazendo, né, o procedimento do tratamento, ele às vezes acaba chegando para a gente com algumas queixas, né? Queixas que nós que somos da área já conhecemos, mas que para ele é uma coisa nova e é uma coisa que tende a assustar. Então, a gente, dentro do nosso serviço, nós costumamos, desde o primeiro dia, já deixá-lo conscientizado acerca do que pode acontecer. Isso ajuda um pouco no diálogo, na conversa que nós vamos ter e na orientação que vai ser cedida a partir do momento em que aquele tipo de sintoma tende a aparecer, tá? Quando os sintomas surgem, os pacientes conversam conosco, apresentam os locais onde está acontecendo aí uma dermite, né? A pele está começando a inflamar. Alguns casos tendem a ser um pouco mais graves essas situações, como por exemplo o caso de tratamento aí de botão anal, que as queimaduras elas são muito superficiais, chega a ter aí eritema grau 2, bolhas na pele, gera muito desconforto, e a gente chama o médico para que seja dado um suporte, inclusive para o cliente na sala, dependendo da situação. A gente tem, né, a competência cedida pela parte do médico de ter a liberdade de conversar com o cliente, de checar essas situações particulares e de ceder a orientação. Então, muitas das vezes a gente passa para o médico passa as pomadas adequadas para cada tipo de caso, a gente vai acompanhando, vai orientando, vai checando. Alguns casos eles tendem a ter síndromes gastrointestinais, né, que solta muito o intestino, eles costumam reclamar. Alguns pensam até mesmo em desistir do tratamento por conta da sintomatologia que ele está apresentando, e a gente vai trabalhando junto com a equipe interdisciplinar no psicológico dessa pessoa para que ela persevere, continue, né, e termine o seu tratamento no curso adequado de tempo.
Uma coisa que eu estou percebendo aqui é que o João, apesar de ser técnico dosimetrista, ele tem uma abordagem bem, né? Ele é um professor, tem uma abordagem psicológica legal que ajuda, que provavelmente auxilia bastante os pacientes dele. Mas a nossa realidade não é muito bem assim, né, Priscila? Então, no início, lógico, lembrar que não é todo o tratamento de radioterapia que vai queimar, isso é importante falar, porque o paciente, muitas das vezes, ele chega com a gente já falando que eu vou precisar mesmo fazer essa tal de radioterapia, porque ele lembra que fulano de tal fez e se queimou e tal, enfim. Então, não vale uma coisa de se frisar que a parte da toxicidade depende muito da técnica utilizada, do acelerador ou da máquina que também está sendo utilizada, a gente sabe disso de forma mais técnica. Lógico que o paciente, isso não vem ao caso, mas os efeitos colaterais hoje em dia na radioterapia, com a evolução, né, vem cada vez se tornando menores. Né? Então, quando a gente fala de tumores pélvicos e dentre eles tem o câncer de colo uterino, é isso mesmo que o João falou, tem muito risco de o paciente reclamar de diarreia, por exemplo, cólicas abdominais. Por quê? Porque o intestino está ali, né? Então, por mais que a gente vai acessar o útero, a gente tenta fazer uma medicina de precisão, jogar o feixe de radiação só naquela topografia, tem alça intestinal que passa lá na frente. Então, é natural que durante o tratamento aquela região fique inflamada. Então, os efeitos colaterais de uma inflamação intestinal é sim diarreia, cólica abdominal, mas existem medidas tanto educacionais como orientação a respeito de dieta. Então, eu não sei como é que a Priscila faz isso, mas eu sempre oriento meus pacientes. Todo mundo adora tomar leite, né? Então, a gente sabe que o leite é um dos alimentos que é mais consumidos e que tem maior risco de inflamação também. Isso independente da paciente estar fazendo um tratamento oncológico ou não. Então, eu sempre oriento meus pacientes a reduzir o consumo de leite ou tirar, mesmo durante uma radioterapia pélvica, tá? Ou substituir por leites vegetais, alimentos que sejam menos inflamatórios durante o processo do tratamento. Isso, consequentemente, vai reduzir os sintomas gastrointestinais, né? Então, quando o paciente tem essa noção, ele vai melhor no tratamento. Em relação aos cuidados da pele, existem também alternativas preventivas, então você passar um creme adequado, evitar ir com creme durante o tratamento, porque a gente sabe que como a radiação ela é bem sensível, né, a qualquer estrutura, então se tiver alguma camada de creme na pele durante o tratamento e o paciente foi tratar com aquela camada de pele, ele tem um risco maior de fazer queimadura na pele, ele faz o efeito inverso, porque a radiação espalha ali e queima mais. Então eu acho que eu sempre busco de uma forma, quando eu vou pedir o tratamento, já orientar, fazer essas orientações. Né? Então, na minha realidade, no meu dia a dia, eu já oriento. Então, não é todo o tratamento de radioterapia que vai dar sintomas, gente. E se der, todos os sintomas devem ser passíveis de tratamento. Então, o radioterapeuta, a enfermagem, nós somos uma equipe multidisciplinar. O técnico que está no dia a dia, que está vendo aquele paciente. Então, para quem não sabe, a radioterapia é um tratamento que a gente faz em dias. Né? Então, é um tratamento diário, de segunda a sexta-feira, a gente entrega um pouquinho da dose daquela radiação até chegar na dose total. Então, quando a gente fala que o João tem acesso diário do paciente, é porque todo dia o paciente vai lá tratar e é ele que vai posicionar o paciente, vai colocar o paciente. Então, eles acabam criando uma relação mais afetiva diária do que eu e a Priscila, por exemplo, que estamos atendendo outros pacientes, estamos fazendo a revisão. Enfim, então, muitas vezes o técnico chega, doutor, eu estou vendo uma queimadura num local que não é muito comum, isso é normal? E aí sinaliza, será que a gente está tratando no local adequado? Será que está sendo feito da maneira? Será que aquele sintoma realmente é esperado durante aquele tratamento? Então, a abordagem é multidisciplinar, né? A importância do papel do João como técnico, meu e da Priscila como médico, mas da nossa equipe de enfermagem, é muito importante ao longo do tratamento, tá bom? Falar alguma coisa, Priscila? Vai adiante. Dizer que a enfermagem ela é a nossa principal aliada, né? Na verdade, toda a equipe multidisciplinar.
os técnicos também, porque eles são aquela última barreira e são as pessoas que têm o contato diário com o paciente. Mas, por exemplo, aqui, de rotina, eu gosto de fazer isso nos locais que eu trabalho. Eu meio que pego a enfermagem para ser as minhas principais aliadas. E aí, o que a gente faz? Eu geralmente monto junto com elas ali um PowerPoint de orientação para o paciente, porque, assim, como a gente tem aqueles pacientes que não têm um grau de escolaridade muito bom, a gente faz uma espécie assim, de um folder para entregar para eles, mas geralmente, após a primeira consulta, os meus pacientes eles passam com a enfermagem e a gente faz elas fazem a apresentação de um PowerPoint que é muito ilustrado, né? Então, nessas ilustrações, a gente coloca exemplos de fotos de dermite para eles irem se familiarizando e perceberem que aquilo pode acontecer com eles e a gente sempre frisa. Pode ou não acontecer, mas a gente precisa falar para a gente, né? Então, essa questão dos cremes, a gente sempre tem as coisinhas assim, básicas que a gente orienta, que principalmente as que não vão ter um impacto financeiro muito grande para os pacientes que são do SUS. A gente orienta a questão da prevenção, porque tem muitos pacientes que mesmo a gente orientando, quando eles passam na revisão com a gente, falam assim, aí, tá usando, por exemplo, o chá da camomila é uma coisa que a gente orienta bastante deles usarem preventivamente desde que se inicia o tratamento. Aí o paciente chega com a gente, aí, tá usando o chazinho da camomila? Não. Mas por quê? Porque eu não estou sentindo nada ainda. E a gente sempre frisa, não, mas é para começar a usar para que não venha a ter, porque se vier a ter, a gente vai ter que gastar dinheiro com mais outra coisa, às vezes precisa parar o tratamento. Então, a gente sempre tenta colocar todo mundo a par do que pode e que não pode fazer. Essa questão das orientações nutricionais também a gente precisa frisar bastante, porque como a Adriana falou, a região pélvica, não só a questão do leite, tem uma coisa que a gente também costuma falar muito, é a questão da farinha. Eles gostam muito de farinha, isso é muito comum para a gente eles usarem. A farinha acaba deixando as fezes um pouquinho mais endurecidas, porque nem sempre eles têm um aporte de água adequado, então a gente orienta a diminuir o consumo da farinha e até daqueles alimentos também que vão estar produzindo uma maior quantidade de gases, o próprio feijão, algumas folhas. Então, geralmente a gente acaba passando isso para a enfermagem orientar quando a gente tem a possibilidade dos pacientes passarem com o nutricionista, a gente também pede para eles fazerem isso. Nem todos os pacientes conseguem passar com o nutricionista, mas, por exemplo, outra coisa que a gente sempre frisa é que os efeitos colaterais, principalmente da pele, eles também têm relação com o grau, com a carência nutricional do paciente. Então, aqueles pacientes que têm algumas deficiências nutricionais, eles acabam sendo mais expostos. Então, geralmente os nossos pacientes de pelve, eles estão fazendo o tratamento junto com a quimioterapia. A quimioterapia por si só já vem a causar mais náuseas e vômitos durante o tratamento, então diminui a aceitação de determinados alimentos. Então, a gente sempre tem que estar naquela cordinha bamba ali, tipo, de tentar controlar a questão das náuseas, controlar o que é mais adequado para não ser também nenhum alimento extremamente inflamatório para a região que a gente está tratando, não está trazendo muitos gases também para a região. Então, assim, a gente trata uma região, mas tem que falar de todo o completo do paciente, porque tudo acaba influenciando um pouquinho na questão dos efeitos colaterais. Outro ponto muito importante que a Adriana trouxe é que a radioterapia ela é uma prática médica que ela depende muito da tecnologia que você tem disponível, né? Então, isso é um ponto crucial. E talvez das práticas médicas aí é uma das que mais é dependente da tecnologia, né? Porque a decisão do médico está diretamente relacionada às técnicas que tem disponível, né? Então, por isso que é importante também estar sempre atualizado, sempre bem treinado, toda a equipe, porque eventualmente quando troca um aparelho, troca um equipamento, às vezes você precisa reaprender muita coisa, né? Então, isso é um ponto bem, bem importante. Vocês já falaram da importância da equipe multidisciplinar na escolha do tratamento, no manejo do paciente. Então, isso também é um ponto que é bom ser reforçado. Assim, para a gente começar a se encaminhar para o fim, né, do nosso encontro, eu queria ver que vocês falassem um pouco
sobre, vocês já falaram, mas assim, para que fique de fato o registro, falar um pouco sobre os fatores de risco de forma bem objetiva, né? E o que pode ser feito para minimizar esses fatores de risco aí, né? Adriana, o que tu sugere? Tá, então quando a gente pensa em câncer de colo uterino, os principais fatores de risco, o principal mesmo, como a Priscila já falou, a gente já discutiu no início da nossa discussão, é a respeito da infecção do vírus HPV, né? Então, aquelas pacientes que iniciam a vida sexual de forma precoce, né? Que têm múltiplos parceiros sexuais, que não estão vacinadas contra o HPV, que não têm uma saúde ginecológica adequada, ou como é que a gente pode falar? Como não faz exames regulares ginecológicos, não vai no médico, né? Então, a falta de informação. Mas o principal fator de risco seria a infecção pelo HPV mesmo. Lembrar que a infecção do HPV, o HPV é um vírus, tá? E existem vários subtipos. Então, não é porque você tem o HPV que você vai vir a desenvolver o câncer de colo uterino. Mas existem alguns subtipos, né, que estão mais relacionados com o desenvolvimento do câncer em si, tá? Então, a nossa vacina hoje, ela pega esses subtipos de HPV e diminui também o risco de uma provável desenvolvimento do câncer. Utilizar, aí a gente já falando de uma forma de prevenir, então, vacinação, uso de preservativos, né? Educação para os profissionais, para as pessoas que estão nos ouvindo, para o seu parente, né? Enfim, conversar mesmo a respeito disso sem que haja essa barreira. Então, mulheres conheçam nos principais sintomas, então, corrimento, sangramento, buscar um especialista. Opa, eu sangrei, não estou no meu período de menstruação, já é um sinal, não necessariamente pode ser câncer, mas a partir daí você já consegue ter um acesso ao profissional que vai te direcionar da melhor forma possível. Priscila quer complementar também alguma coisa, eu acho? Eu acho que não, acho que você abordou bem. Basicamente é isso aí, a questão a gente sabe que o principal é o HPV, então a gente tem que tentar bater realmente nele. Claro, sem esquecer também que em relação ao HPV, além do câncer de colo de útero, ele também potencialmente pode estar favorecendo o desenvolvimento de outros tipos de câncer, como por exemplo os cânceres de cabeça e pescoço. Então, quando a gente lembrar do HPV e fazer o processo educacional relacionado ao HPV, também lembrar dos outros cânceres que têm relação com ele, né? Os cânceres de faringe, de orofaringe, e que o HPV tem um fator de risco para eles, né? E assim, outra coisa que é bem importante também é a gente fazer esse processo educacional, por exemplo, os podcasts, a gente também participar da questão educacional, que para mim sempre acontecia, principalmente quando eu estava atuando no interior. Sempre alguém convidava para uma palestra em escola. Esses períodos, assim, por exemplo, do Março Lilás, do Outubro Rosa, a gente acaba usando eles como uma oportunidade da gente estar difundindo conhecimento, né? Então, da gente pegar essas oportunidades onde a gente é convidado para falar um pouquinho, a gente sabe que as pessoas que vão estar nos ouvindo, elas podem ser multiplicadoras de boas informações. Então, até quando a gente como profissional mesmo, quando tentar conversar com as pessoas, tentar usar uma linguagem bastante acessível, tentar utilizar de imagens para que o conhecimento dessas pessoas acabe se sedimentando. Uma coisa mesmo que eu costumo falar principalmente nas minhas abordagens sobre o Outubro Rosa, eu sempre coloco, quando eu falo com slides, eu sempre coloco assim, umas figurinhas de uns homens aborrecidos, tipo, com a mão no queixo, dizendo que aquilo é papo de mulherzinha, e assim, no final das contas, todo mundo ama uma mulher. Se não for a mãe, é uma parceira, é uma filha, e todas essas mulheres, elas estariam expostas. Então, assim, a gente tem que entender que o câncer é uma doença que pode realmente acometer todo mundo.
Então, eu não estou isento e as pessoas que eu amo também não estão. Então, o nosso processo de educação também parte, né? Não só dos profissionais, mas da gente difundir conhecimento para as pessoas que não são profissionais, mas que podem entender um pouquinho da prevenção, até para orientar outras pessoas. De repente, eu tenho uma amiga que está queixando de sangramento. Poxa, ela veio falar para mim que está sangrando. Orienta ela a procurar um profissional, orienta ela a procurar um ginecologista, né? Então, a gente difundindo conhecimento, a gente pode tornar o tratamento dessas pessoas que, se realmente tiverem câncer, a gente pode orientar que elas cheguem um pouquinho mais precoce e, de repente, recebam um tratamento mais eficiente no que se diz respeito à cura. Beleza, eu quero trazer um ponto que, na verdade, era do item anterior, mas eu acabei esquecendo. Vou falar agora. Do ponto de vista da gestão da qualidade em radioterapia, né? Trazer a radioterapia especificamente, nos últimos 20 anos, isso não sei o que estou dizendo, tá? Isso tem publicações da Agência Americana de Física Médica, da Agência Internacional de Física Médica. Nos últimos 20 anos se gastou muita energia concentrando esforços na gestão do controle de qualidade de máquinas, né? Dos equipamentos e tudo mais. Mas assim, hoje o que está mais estabelecido é que a maior causa de erros em radioterapia está relacionada à gestão do processo, né? Então, desde a entrada do paciente até o dia que ele começa a tratar. Então, hoje a gente tem números para isso, de que os erros ocorrem mais no processo de radioterapia. Aí eu quero trazer o João para ele trazer um pouco da experiência dele. Qual que é o peso desses erros? Às vezes você, na sua instituição, não tem um processo bem estabelecido, às vezes falta a comunicação, tá? Isso eu estou trazendo de um meio mais geral, tá? Não específico do câncer de colo de útero. Mas como que você vê essa influência do processo do cuidado, né? Do caminho do cuidado do paciente na efetividade do tratamento, na melhoria da informação do próprio paciente? Como que você vê isso na prática, na prática da radioterapia e também na sua relação com os seus estudantes lá na universidade? Como que é visto isso? Então, Breno, independentemente da incorporação da tecnologia que você tem no serviço, as suas máquinas elas têm que passar pelos processos certinhos de calibragem, de adequação, e isso o físico do serviço junto com o dosimetrista eles fazem e fazem muito bem, porque de acordo com a CNEM, tudo tem que estar devidamente calibrado dentro das faixas de tolerância. Um dos maiores riscos aos quais nós estamos sujeitos é da ocorrência aí de erros e de falhas relacionados com todo o processo logístico. E a maior parte dos erros em radioterapia, eles tendem a acontecer quando a equipe ela se acomoda, no sentido de ter muita confiança na execução do processo que está sendo realizado. Então, a gente não pode se acomodar de forma nenhuma. Nós temos que tratar cada paciente, cada cliente, cada pasta, cada necessidade, né, na sua particularidade e com muito cuidado. É por isso que, dentro da área da radioterapia, as doutoras estão aqui, não me deixam mentir, você também, nós temos um double check, onde nós fazemos uma checagem dupla, né, de tudo aquilo que está sendo feito. E isso acontece desde o momento em que o paciente ele dá entrada no serviço de radioterapia na recepção. Ele entrou na recepção, vai ser feita uma checagem de todos os parâmetros relacionados aí com esse cliente, nome, idade, sexo, altura, tudo. Depois que passa pela consulta com o médico, que vai para a parte da assistência e enfermagem, para planejamento, para o contorno, planejamento físico mesmo, simulação, todas as etapas, elas tendem a ser checadas. O que eu faço é checado por um colega. A parte do médico, na hora de realizar um contorno, é checada pelo físico. Os cálculos do físico são checados pelo médico depois, a fim de verificar se não vai ter toxicidade, se não vai ter ponto quente, se vai ter algum tipo de intercorrência.
até no último momento, que é quando a pessoa vai de fato iniciar o seu tratamento de radioterapia, ele também passa por um procedimento de checagem bem extenso, onde toda a equipe interdisciplinar vai estar com ele. Há estudos que comprovam que a radioterapia ela é uma das áreas de ciências médicas com a menor taxa de ocorrência de erro, porque nós necessariamente não podemos errar, né? Então, como nós não podemos errar, a gente tem que tomar bastante cuidado e verificar com muita atenção todas as etapas do processo que estão sendo realizadas. Beleza. Só para a gente finalizar, já estamos conduzindo aqui, né, término, e já vou pedir para cada um fazer suas considerações, mas eu tenho uma pergunta aqui que chegou no chat, que é para a Adriana e para a Priscila. Existe vacina contra o vírus HPV para mulheres adultas? Como que é feito isso? Na verdade, lembrar que existem aproximadamente 200 subtipos aí de HPV, tá, gente? Então, pelo SUS, é só aquela idade mesmo que a Priscila já comentou, de 9 a 13 anos, para as meninas, e para os meninos, né, numa idade de 9 a também, eu acho que 13 a 14 anos, né? E aí lembrar que você que já passou dessa idade, você não vai conseguir ter acesso a essa imunização pelo SUS. Mas você pode sim se vacinar, até porque existem 40, pelo menos, tipos que acometem o trato genital, né? Então você pode sim, a depender do que aquela vacina abrange, você pode sim se prevenir. Tá? Então, não é porque você já teve o HPV, de alguma maneira, que você não pode evitar futuras infecções. Então, mas aí é pelo acesso do serviço particular, pelo serviço de saúde, só quem tem direito é aquela idade das crianças, tanto meninas quanto meninos, e pacientes HIV positivo também, e aí entra até, eu acho que 26 anos, né, no caso. Mas você pode sim se vacinar e deve, se tiver essa oportunidade, tá bom? Que você não vai evitar somente câncer de colo uterino, como cabeça e pescoço, tumores de canal anal também, os meninos, tumores de pênis, tá? Não é só mulher que pode desenvolver câncer, então existe o câncer de pênis também, que está relacionado com HPV, e acredito que seja isso. É isso mesmo, Priscila? Eu falei tudo certinho? É isso mesmo. É importante falar que, assim, acho que a pergunta fala assim, existe a vacina para mulheres adultas. Não é que a vacina que esteja disponível não seja para adultos, mas é que, idealmente, as pessoas, não só as mulheres, as pessoas, elas devam ser vacinadas antes do primeiro contato com a atividade sexual, justamente porque elas podem já serem infectadas pelo vírus desde a primeira, dependendo de quem for o parceiro. Então, por isso, o Ministério da Saúde pegou essas crianças dessa idade, porque seria justamente uma idade prévia à exposição sexual. Então, infelizmente, a gente não tem condições de oferecer para todos mundo. Então, acabou que o público-alvo da campanha de vacinação de PVI são crianças. Beleza, gente. Então, para finalizar, eu quero agradecer todo mundo, né? O João, a Priscila, a Adriana e a Vanessa, que está supervisionando a gente aqui. E o Rafa, que está fazendo a edição, está nos cortes. E a Lidiane, que está ali no chat. Agradecer e de novo, né? Essa é uma iniciativa que a gente está colocando em prática agora. Então, naturalmente, a gente vai ter algumas falhas, algumas coisinhas que a gente vai ajustar ao longo do caminho. Mas eu espero que todos tenham compreendido a intenção, que é levar mais informação, levar... Breno, eu queria compartilhar em relação a isso, e acho que foi falado de uma forma muito precisa.
que é necessário a informação. Então, e isso que está acontecendo, esse podcast, por exemplo, o Breno, antes de começar, ele buscou ajuda, preparação, porque ele entendeu a necessidade da propagação dessa informação. Então, muitos profissionais que detêm esse conhecimento, eles também são responsáveis por propagar. Às vezes a gente tem o conhecimento, mas quer apenas que o governo faça parte dele, que haja divulgação, mas isso que está acontecendo de pessoas tão importantes, né, nesse segmento, estarem aqui, se cederem seu espaço, faz parte desse processo de levar o conhecimento. Então, se você detém uma informação que é importante e muitas vezes se cala por medo, por receio, busque uma preparação ou peça ajuda, mas não não se cale, porque aquilo que você fala, ou às vezes algo que você posta na sua rede social, seja de uma forma escrita ou falada, através de um vídeo, de uma entrevista, pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, se você tem esse conhecimento, não se cale. Como a doutora Priscila falou, vá em podcast, faça entrevista, palestra. Se foi chamado, essa é a sua missão e faz parte também dessa responsabilidade de ter essa informação e propagar. Então, não guarda para você esse tesouro do conhecimento, porque isso pode salvar a vida de alguém. Então, eu queria compartilhar e parabenizar a iniciativa de vocês, porque ninguém aqui é da área da comunicação. Eu estou nesse momento de auxílio, mas vocês têm esse conhecimento que, por exemplo, eu não tenho, eu posso ter a técnica, e juntos as pessoas acabam tendo a informação que pode, de repente, falar, nossa, eu não tinha me atentado, vou ao médico, vou buscar ajuda, e isso salvar uma vida. E eu ter esse conhecimento, posso orientar alguém que também está passando por isso. Então, eu queria parabenizar realmente e incentivar as pessoas que tenham algum tipo de conhecimento, e está aí a plataforma Mais RX, que vai também ajudar. E se você se sente detentor desse conhecimento, então entra lá na plataforma. A gente preparou um curso também, se você não tem noção de como gravar um vídeo, mas não se cale, porque essa informação pode salvar a vida de alguém. É muito importante. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Vanessa. Então, Adriana, tuas considerações finais aí, tuas palavras. Só um resumão, né? O que precisa ficar desse podcast ou desse vídeo ao vivo aí? É que você, né, se tiver alguma alteração, se tiver corrimento, primeiro ponto, esse ano você já fez o preventivo, se não fez, vai no ginecologista, faça seu preventivo. Uma vez que veio alguma alteração, precisou fazer uma biópsia, não fique aflito, né? Pense que você está dando início a uma jornada para alguém te ajudar, algum profissional. Então, preventivo, vacinação contra o vírus HPV são as melhores maneiras que a gente tem para prevenir o câncer de colo uterino. Uma vez que a gente tem o diagnóstico de câncer de colo uterino, a gente precisa sim fazer alguns exames complementares para dar a melhor abordagem terapêutica. O tratamento do câncer de colo uterino é multidisciplinar. Então, tem a parte da cirurgia oncológica, tem a parte da radioterapia, tem a parte da químio, né? Tem a parte de tratamento paliativo, da abordagem paliativa também ao longo da doença, em todo o contexto. E qual vai ser o melhor tratamento para você? Não é porque a fulana de tal fez cirurgia que o seu tratamento melhor é a cirurgia. E se for diferente do dela, quer dizer que você não vai ficar curada. Não tem nada a ver. A melhor abordagem terapêutica vai depender do estágio que você está descobrindo o tumor, que aquela paciente descobriu, tá bom? Então, o ideal é sempre procurar conversar com um médico ou com um especialista que entenda do assunto. Teve muita toxicidade, não quer dizer que você vai ter, cada paciente responde de uma maneira, a dor é diferente, os efeitos colaterais são diferentes, então cada paciente é único. Tá? Então, não tenha medo de fazer o tratamento porque alguém morreu ou teve muita toxicidade. Você pode ter um efeito diferente. Então, isso é super importante, tá bom? E eu quero agradecer, Breno, aí a oportunidade de estar presente aqui, de poder falar abertamente sobre esse tema que é tão importante e relevante
principalmente no estado que eu tô, né? Eu sou daqui de Manaus também, então eu pude estudar fora, mas voltar e estar fazendo bem para a população que eu faço parte também é primordial, é importante, tá? Então, não é só o paciente que aprende com a gente aprende muito com o paciente. Então, eu sou muito feliz no que faço. E se você quiser ter acesso à informação, entra no meu Instagram, manda mensagem, a gente está lá. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui no YouTube também. Inscreva-se no canal, porque daí ele vai entender que mais gente precisa dessa informação, então é super importante também. Obrigada, prazer meninas, Priscila, Vanessa, João, prazer em conhecê-los e fiquei muito feliz em participar desse podcast com vocês, tá bom? Eu que agradeço, Adriana, a tua disponibilidade de participar e passo para o João aí fazer as considerações dele, né? Só um ponto, né? Só lembrando, esse podcast de hoje a gente propôs ele como uma espécie de prova final, né? Então ele teve pouca divulgação, a gente não divulgou com antecedência. Na verdade, ele foi para a gente medir esse resultado do trabalho que foi feito com a Vanessa e a nossa preparação também. Então, os próximos já vai ter mais divulgação, a gente vai divulgar com antecedência. Então, mais gente vai conseguir acessar. E, naturalmente, como a Adriana falou, esse vídeo vai ficar lá no canal da Mais RX no YouTube e os cortes vão ficar nas redes sociais de todo mundo aí. Então, João, faz as tuas considerações finais, dá a tua palavra aí para o pessoal. Como professor, como educador e também um comunicador, né? Porque quando você trabalha com assistência em saúde e você trabalha também com o ensino, você se comunica muito bem. Eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast. Muito importante, é imprescindível essa promoção de conhecimento, já me coloco à disposição para atividades futuras. Eu acho que nós devemos realmente fazer isso, como a Vanessa falou, porque nós precisamos alcançar o máximo de pessoas possível, sabe? Quanto mais profissionais de saúde nós alcançarmos, melhor vai ser os nossos atendimentos, melhor vai ser o acolhimento cedido para os nossos clientes. E quanto mais pessoas do público geral nós alcançarmos, mais gente vai estar procurando pelos caminhos corretos a assistência à saúde. Então, a gente consegue melhorar também a logística de todo o serviço que está sendo implantado, seja na assistência primária ou na assistência paliativa que vai acontecer. A gente facilita muito a vida de todo mundo. Então, muito obrigado, agradeço a oportunidade, é uma satisfação imensa conhecer a Priscila, a Vanessa e conte comigo para eventos futuros. Obrigado, Breno. Obrigado, João. João, cara profissional fora de sério aí. Profissional que vale o peso em ouro, né, na nossa área. E a Priscila também, que é uma pessoa que eu já conheço de longa data, né? Priscila, faz as tuas considerações finais aí para a galera que tá vendo a gente. Eu também gostaria principalmente de agradecer, né, pela oportunidade, o fato desses podcasts existirem aí, estarem difundindo conhecimento, são de extrema importância para a sociedade. Foi uma honra participar com vocês, um prazer conhecer outros profissionais, ainda que virtualmente, mas a gente sabe que com esse trabalho aí de formiguinha, a gente realmente pode alcançar mais pessoas, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Também me disponibilizo, o meu contato das redes sociais, o Breno pode estar passando, de repente pode passar meu e-mail também. A gente sempre está disponível para estar tirando dúvidas, para os próximos convites também, porque, como eu falei, que é importante a gente estar participando de tudo isso. No final das contas, a gente também tem essa missão, né, de levar o conhecimento para pessoas que, às vezes, não teriam acesso a uma conversa com a gente, a uma consulta, e, às vezes, elas têm dúvidas que, para a gente, pode parecer pequenas, mas que, para elas, na vida delas, vai fazer bastante diferença. Então, é isso, agradeço a oportunidade. Como a gente falou aqui, na nossa região, a gente é carente de tudo isso, então podem contar comigo para as próximas oportunidades também. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Vanessa, do ponto de vista aí ela estava como espectador, né, da informação e como supervisor da técnica, né?
pode dar tuas palavrinhas aí pra gente, pro pessoal que tá vendo. Eu estava aqui, né, fazendo as anotações, mas é aquilo que eu falei, Breno. Eu estou muito feliz por todo o resultado e saber que essa informação vai ser propagada. Não só essa informação do tema de hoje, mas diversas outras. E isso incentivar que mais profissionais possam ter essa coragem de levar adiante o seu conhecimento. Isso é de extrema importância. Muitas informações eu aprendi hoje aqui, e eu tenho certeza que as pessoas. Eu observei os comentários ali no chat, apesar da pouca divulgação, as pessoas falando realmente da importância do tema, e é necessário falar. A informação é uma arma contra muitas coisas. Então, se você tem essa informação, você deve levar esse conhecimento. Então, eu só estou aqui observando, estou de espectadora, muito feliz assistindo aqui o podcast, anotando aqui algumas coisas, e eu pode contar comigo sempre. Se você também é um profissional e tem vontade, essa missão no coração de levar a informação, mas de alguma forma se sentir seguro, acho que não tem técnicas, o meu trabalho é sobre isso, dar voz para as pessoas que têm essa missão de propagar essa informação através das técnicas, através de formas de que ela possa comunicar com mais segurança, com mais naturalidade, para que essa informação chegue para quem precisa. Então, eu estou muito feliz. E o resultado, né, da professora, tá muito feliz, porque o podcast está lindo e vale a pena as pessoas acompanharem, e eu quero saber quais são os próximos temas. Estou muito curiosa para saber, porque eu acredito que muita coisa vai vir por aí. E feliz por estar participando desse primeiro projeto. Então é isso. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todo mundo de novo. Só lembrando que a plataforma Mais RX já está disponível para cadastro de instrutores. Então, se você gosta de ensinar, gosta de dar aulas e é bom no que faz, vai lá, faz o cadastro, a gente dá o suporte. Você vai conseguir ter ferramentas para produzir melhor as suas aulas e ganhar um dinheirinho também, né? Porque também não é ruim, né? Tá bom? Então, obrigado, Rafa, pela produção aí, nosso diretor. E é isso, gente. Obrigado, bom final de semana para todo mundo e até mais.